A graça e a paz, queridos. Que alegria poder estar mais uma vez, podendo compartilhar a palavra de Deus com você nesta manhã. E hoje, se eu fosse dar um título dessa mensagem, dessa pequena reflexão, ia colocar, se você soubesse quem está com você. Eu gostaria de ler um texto bíblico que está lá em João, capítulo 4, de versículos 5 a seguir. Diz assim: assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe daria água da vida. Ou melhor, teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. E ela respondeu: não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade, disse a mulher. Disse: o Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Essa palavra para mim é tão forte, porque às vezes a gente anda e ela está ali do lado de Jesus, mas ela não sabia quem era Jesus. E muitas vezes a gente caminhamos do lado de Jesus e nós não sabemos quem é Jesus. E às vezes a gente fica procurando e atento: não, mas você é maior do que esse poço. Será que Deus é maior do que a situação que estamos passando, a dificuldade que estamos enfrentando, dos sonhos que temos? Com certeza é. E às vezes eu fico meditando nessa palavra, eu fico pensando: poxa, gente, é que nem os discípulos estavam atravessando o mar e Jesus estava no barco, e de repente a tempestade vem, e aí eles ficam tentando de todas as formas e não conseguem, e de repente eles acordam Jesus, e Jesus olha para eles assim: homens de pouca fé. Sabe, parece que está ligado até com esse texto, porque é como se Jesus estava dizendo para eles assim: se vocês soubessem quem está no barco, vocês não estariam passando por esse medo, por essa preocupação de que afundar. Porque da água que você tira desse poço, você vai voltar a ter sede, mas dessa água que eu vou te dar, você nunca mais terá sede. Então, a Bíblia fala também que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer a Cristo. Então, que Cristo nós estamos servindo? Às vezes a gente coloca Jesus numa caixinha onde essas coisas só vão acontecer se a gente for por esse caminho, ou por essa direção, ou por esse jeito. Mas Jesus é maior do que tudo isso. Ele começa a explanar toda a vida dela e começa a dizer assim: ei, se você soubesse quem está falando com você, rios de água viva correriam dentro de você, que jorrariam para a vida eterna.
Então, nós como homens, Deus nos chamou para um sacerdócio, Deus nos chamou para um papel, Deus nos chamou para sermos realmente ministradores de Deus, Deus nos chamou para proteger, para guiar, para governar a nossa família. Só que Ele não nos deu essa autoridade, Ele não colocou essa responsabilidade em nós, simplesmente e nos deixou só. Não, Ele falou para nós que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, eu gostaria que você meditasse nessa palavra hoje. E que você pudesse ter mais convicção de quem é Jesus. Ele é o Rei dos Reis, não há nada impossível. Ele ressuscita um morto de 4 dias. Ele não despede a multidão desamparada. Ele está lá ministrando e as pessoas estão 3 dias ouvindo Ele. Ele olha para os discípulos. Não podemos dispersar essa multidão desse jeito. Vamos alimentá-los. E novamente, parece que os discípulos não sabem com quem estão andando. E nós não somos diferentes dos discípulos. A gente age como se a gente não conhecesse quem Jesus é. E Jesus fala assim, dá o que vocês têm aí? O que vocês encontraram? Nós temos apenas 5 pães e 2 peixinhos. Traga para mim. E Jesus alimenta com 5 pães e 2 peixinhos uma multidão. E aí esse processo de caminhada com Cristo começa a gerar a vida de Cristo na vida dos discípulos. Para tanto que depois que Jesus sobe aos céus e eles começam a evangelizar, depois que eles foram revestidos de poder, Pedro chega lá na frente daquela porta formosa e aquela pessoa está pedindo algo simplesmente para aquele momento, uma esmola. E ele fala assim, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho isso eu te dou, levanta-te e anda. Naquele dia Pedro já sabia quem era Jesus. Quem que era Jesus? Porque Jesus, como Jesus falou para ela, ei, não é mais no templo, não é mais em Jerusalém ou em outro qualquer lugar, mas será em espírito e em verdade. Então que nós possamos conhecer esse Deus que tudo pode. Ele vem nos salvar, Ele vem nos guiar, Ele vem nos transformar. Então que nós possamos continuar prosseguindo a estudar a Sua palavra, conhecê-lo. Porque depois que Pedro conheceu, a Bíblia diz que a própria sombra de Pedro curava as pessoas. Porque ele estava encharcado da presença de Deus. Então meu desejo a esse grupo de homens que está me ouvindo e às outras pessoas que possam me ouvir também, é que nós possamos nos encharcar de Deus, que a palavra nos leve a conhecer a Deus, que quando louvarmos nos leve a adorar a Deus e conhecer a Deus, que quando nós estivermos orando, a oração gera intimidade, essa intimidade gera nós conhecermos Ele mais profundamente e nós sabermos que realmente nós temos um Deus que pode todas as coisas. O desejo do meu coração é que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você. E que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus te abençoe.